Olá, amigos! Preparem-se para um mergulho emocionante nos tempos antigos, até os Sumérios, uma das civilizações mais misteriosas e influentes. Você provavelmente já ouviu falar deles, mas será que sabe tudo? Hoje vamos mergulhar no mundo dos deuses, heróis e nos mistérios eternos que cercam esse povo incrível. Aprenderemos como os sumérios imaginavam a estrutura do mundo, quem eles adoravam e por que acreditavam que as pessoas foram criadas apenas para servir a poderes superiores. Além disso, exploraremos como a mitologia suméria influenciou culturas subsequentes, da Babilônia aos textos bíblicos. E também conheceremos os Anunnaki, deuses misteriosos que alguns hoje associam a teorias sobre alienígenas antigos. Isso é verdade ou apenas uma fantasia? Vamos tentar encontrar a resposta juntos. Fiquem confortáveis, estamos começando. Os sumérios foram um povo antigo que criou uma das primeiras civilizações do mundo no terceiro milênio antes de Cristo. Suas cidades estavam localizadas no sul da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates. Essas terras férteis, conhecidas como crescente fértil, com solos ricos, permitiram que os sumérios cultivassem grãos e desenvolvessem grandes assentamentos. Embora os primeiros assentamentos tenham surgido aqui no quinto milênio antes de Cristo, foram os sumérios que os transformaram em verdadeiras cidades-estado: Ur, Uruk, Lagash, Kish. Cada um desses estados independentes tinha seu próprio governante, exército, leis e deus patrono. Além disso, exploraremos como a mitologia suméria influenciou culturas subsequentes, da Babilônia aos textos bíblicos. E também conheceremos os Anunnaki, deuses misteriosos que alguns hoje associam a teorias sobre alienígenas antigos. Isso é verdade ou apenas uma fantasia? Vamos tentar encontrar a resposta juntos. Fiquem confortáveis, estamos começando. No centro de cada cidade ficava um zigurate, um enorme templo escalonado onde os sacerdotes realizavam rituais e sacrifícios. Os sumérios não deixaram evidências escritas de sua origem e ainda se desconhece exatamente de onde vieram. Sua língua é diferente de qualquer outra língua antiga, o que só aumenta seu mistério. Talvez fossem habitantes locais da Mesopotâmia, ou talvez viessem de outras regiões. Os sumérios não foram apenas construtores de cidades, mas também grandes inventores. Eles criaram o primeiro sistema de escrita do mundo, o cuneiforme. Seus textos, escritos com gravetos afiados em tábuas de argila macia, secas ao sol ou assadas, chegaram até nós através dos milênios. Graças a essas tábuas, sabemos como os sumérios viviam, quais leis e lendas eles tinham. Foram os sumérios que inventaram o sistema sexagesimal para indicar o tempo, que ainda usamos hoje. Eles criaram o primeiro sistema financeiro, controlaram os impostos, inventaram carroças com rodas e os primeiros mecanismos primitivos para a irrigação de campos. Mas talvez seu legado mais importante seja a mitologia. Seus deuses eram os verdadeiros governantes do universo, controlando os destinos das pessoas. Os sumérios acreditavam que os deuses criaram o mundo e o deram às pessoas, não por boas intenções, mas para que fizessem o trabalho duro por elas. Os sumérios não apenas criaram alguns dos primeiros mitos da história humana, mas suas crenças religiosas se tornaram a base para as crenças dos povos que vieram depois deles. Após o declínio da civilização suméria, seu legado foi assumido pelos acádios, babilônios e assírios. Eles adotaram os deuses sumérios, mudaram suas imagens, mas preservaram os próprios mitos.
O deus babilônico Marduk, que se tornou o deus principal do panteão, era originalmente apenas uma divindade suméria secundária. Mais tarde, ele se tornou um poderoso criador do mundo, afastando os deuses anteriores. Esse processo é claramente visível no Enuma Elish, um mito babilônico da criação baseado em ideias sumérias, mas dando-lhes uma nova forma. Na religião assíria, os deuses tornaram-se ainda mais guerreiros. Marduk, o deus sumério das tempestades e do destino, desapareceu em segundo plano entre os babilônios. Mas entre os assírios, seu lugar foi tomado pelo deus Ashur, um governante formidável e implacável associado a vitórias militares e ao Estado. Mas o mais surpreendente é a influência da mitologia suméria nos textos bíblicos. A história do grande dilúvio descrita no livro do Gênesis repete quase completamente o enredo do mito sumério de Ziusudra, que sobreviveu ao dilúvio construindo uma arca. O mesmo enredo migrou para a epopeia de Gilgamesh, onde o personagem principal conhece Utnapishtim, um homem que recebeu a imortalidade após o dilúvio. A diferença está apenas nos detalhes. No Antigo Testamento, Noé se tornou o Salvador. Na versão babilônica, Utnapishtim, e no original sumério, Ziusudra. Até mesmo a ideia da vida após a morte no antigo Israel ecoa as crenças sumérias. Na mitologia suméria, as almas dos mortos vão para o submundo, onde vivem em uma escuridão empoeirada. Seu destino depende dos ritos fúnebres realizados pelos vivos. Ideias judaicas posteriores sobre o Sheol, o lugar sombrio para onde todas as almas vão, ecoam o submundo sumério. Heróis bíblicos também podem ter suas raízes em textos sumérios. Por exemplo, Nimrod, o poderoso caçador e rei que a Bíblia associa à construção da Babilônia, pode ser uma combinação de governantes sumérios reais ou do mítico Gilgamesh, o governante de Uruk que realizou proezas, confrontou os deuses e buscou a imortalidade. O conhecimento dos mitos sumérios chegou até nós não por meio de tradições orais ou recontagens posteriores, mas graças a uma das maiores revoluções tecnológicas da antiguidade, a invenção da escrita cuneiforme. Os sumérios foram os primeiros na história a registrar seus mitos em tábuas de argila, usando uma vara de junco afiada. Essas tábuas, secas ao sol ou assadas em um forno, permitiram que os mitos sumérios sobrevivessem por milênios. Os escritos antigos não apenas registravam textos religiosos, mas também serviam como repositório de conhecimento. Como resultado, muitos contos sumérios foram recontados pelos babilônios e assírios, o que os ajudou a chegar aos nossos dias. Uma das fontes mais importantes da mitologia suméria foi a Biblioteca de Assurbanipal, uma grandiosa coleção de tábuas cuneiformes encontradas nas ruínas do antigo palácio de Nínive. Essa biblioteca continha textos que recontavam lendas sumérias, mas em uma interpretação babilônica. O texto mais famoso dos sumérios foi a Epopeia de Gilgamesh, o poema literário mais antigo que narra as aventuras do rei de Uruk, sua busca pela imortalidade e seu encontro com heróis do passado. Ele fala do deus Enki, do dilúvio, da deusa Inanna e do reino dos mortos. Tudo isso faz da Epopeia de Gilgamesh uma fonte inestimável para a mitologia suméria. Para os sumérios, o mundo não surgiu do nada, nem foi criado pela vontade de uma única divindade como nas religiões posteriores. O mundo nasceu do caos, de forças primordiais que existiam muito antes dos deuses, da terra e até mesmo do próprio tempo. Primeiramente, havia Apsu, um oceano infinito de água doce, um ser primordial, a personificação viva dos elementos caóticos. Apsu continha o poder da criação, mas permanecia imóvel e imutável.
Em algum lugar mais profundo ficava o segundo abismo, Nun, as águas subterrâneas escuras que os sumérios imaginavam como um lugar misterioso, escondido dos olhos dos mortais e até mesmo dos deuses. Essa ideia se refletiria mais tarde nos mitos da Babilônia e, posteriormente, nas histórias bíblicas das águas do abismo. Nesse estado primordial, em algum momento, os primeiros deuses emergiram dessas águas. Seu nascimento não foi resultado do projeto de alguém. Eles simplesmente surgiram como faíscas de um fogo. Entre eles estavam An, a personificação do céu, e Ki, a essência da terra. Eles ainda não haviam se separado, mas eram um só, presos no caos. Para que o mundo existisse, a terra teve que ser dilacerada e o caos trazido à ordem. Quando An e Ki, céu e terra, se separaram, o espaço surgiu, mas a própria terra permaneceu vazia e estéril, como um pedaço de argila sem forma. É aqui que entra em cena uma das deusas mais importantes da mitologia suméria, Ninhursag. Seu nome significa Senhora das Montanhas, e em textos antigos ela é descrita como a grande criadora de paisagens. Foi ela quem moldou as primeiras colinas e colinas, separou a terra da água e criou lugares onde os rios poderiam fluir. Foi seu trabalho que preparou o mundo para o surgimento da vida. Os sumérios não imaginavam a criação do mundo como um ato instantâneo, como na tradição bíblica. Sua cosmogonia se assemelha mais a um ofício, um longo processo que exige força e habilidade. Ninhursag transformou o caos em um espaço organizado, mas isso não foi suficiente. O mundo continuava desorganizado e estéril. Era necessário estabelecer a ordem, criar uma estrutura para o universo, determinar quem governaria este mundo e como ele existiria. An, o deus do céu, era infinito, frio e distante. Ele existia acima de todas as coisas, era a fonte do poder divino, mas raramente interferia nos assuntos do mundo. Ki, a deusa da terra, era sólida, fértil, cheia de vida. Juntos, eles formavam a base do universo, mas por enquanto permaneciam um. Sua separação não aconteceu por si só. Foi um ato de força, um passo de vontade que acarretou consequências. É aqui que surge um novo personagem importante da mitologia suméria, Enlil. Enlil era filho de An e Ki, mas, ao contrário de seu pai, não era distante. Ele era a força do vento, das tempestades e do movimento. Enlil não tolerava a imobilidade entre o céu e a terra. Ele rompeu a conexão entre An e Ki, elevou o céu e pressionou a terra para baixo. Este momento na mitologia suméria pode ser comparado à separação entre luz e escuridão, caos e ordem nos mitos de outras culturas. Enlil deu ao mundo a oportunidade de existir como o conhecemos. Mas com a divisão do universo, uma luta pelo poder começou. Enlil, que assumiu o papel de criador da ordem, declarou-se o Deus Supremo. Mas ele não era o único pretendente ao trono. Paralelo a ele, existia Enki, o deus da sabedoria, da água e do conhecimento secreto. Enki não era um guerreiro, mas possuía astúcia, profunda sabedoria e compreensão das leis. Ele sabia como contorná-las, como mudar a própria realidade sem força bruta. Esses dois deuses tornaram-se as principais forças do panteão sumério. Sua luta determinou o destino dos deuses, das pessoas e de toda a terra. Enlil exigia ordem, Enki buscava caminhos ocultos, Ki dava vida,
An permanecia distante, no alto do céu, observando o que acontecia abaixo. Agora que analisamos o conceito sumério de criação, vamos analisar mais de perto o panteão sumério. No topo do universo estava An, o Deus maior e mais incompreensível, o governante do céu sem limites. Ele não interferia nos assuntos dos mortais, não descia à terra e não participava das intrigas de outros deuses. Seu poder era absoluto, mas ele governava de longe, como uma estrela distante brilhando no céu. Ele era a fonte do poder divino e era dele que todos os outros deuses derivavam seu poder. Sem sua aprovação, ninguém poderia ser considerado um governante legítimo. Em textos antigos, seu nome era usado como símbolo de poder supremo, mas ele próprio raramente aparecia em mitos. Ele era um deus a quem não as pessoas se voltavam, mas apenas os deuses, quando o destino do universo estava sendo decidido. Seu trono estava no topo do céu, no mais alto dos mundos celestiais. Embora fosse considerado o pai dos deuses, seu poder era bastante simbólico. Ele não governava o mundo diretamente, mas transmitia esse papel a outros. É por isso que seus filhos, em primeiro lugar Enlil, tornaram-se as principais forças ativas. Enlil não apenas governava o mundo, mas também o protegia. Ele garantia que tudo acontecesse de acordo com a ordem estabelecida, que os deuses recebessem sacrifícios e que as pessoas cumprissem a sua parte. Mas se alguém violasse essa ordem, Enlil era implacável. Um dos exemplos mais marcantes de sua ira foi o Grande Dilúvio, um evento que os sumérios descreveram muito antes da história bíblica. Neste mito, Enlil decidiu varrer a humanidade da face da terra. Mas nem todos os deuses concordaram com sua decisão. Nos mitos sumérios, as pessoas não apareciam como as criaturas favoritas dos deuses, mas como seus servos. Elas tinham que trabalhar para os deuses, construir templos, fazer sacrifícios e cantar louvores aos seus governantes celestiais. As pessoas faziam o trabalho árduo que os próprios deuses tinham que fazer antes. Mas, com o tempo, seu número aumentou e, junto com isso, o barulho que criavam aumentou. Os deuses sumérios eram reis e estavam irritados com o fato de a terra estar cheia de gritos, conversas e o burburinho das pessoas. Um mito diz que Enlil reclamou com raiva aos outros deuses. As pessoas estão fazendo barulho, suas vozes estão me impedindo de dormir. E então ele decidiu destruí-los de uma vez por todas. Tendo convencido os outros deuses de que a humanidade havia se tornado muito inquieta e precisava ser eliminada da face da terra, eles decidiram enviar um grande dilúvio que engoliria cidades, destruiria plantações, afogaria o gado e levaria toda a civilização embora. Mas nem todos os deuses concordaram com essa decisão. Enki, o deus da água e da sabedoria, era amigo das pessoas. Ele não queria que elas morressem, mas não podia se opor abertamente a Enlil, então agiu de outra forma. Enki escolheu uma pessoa, o justo rei Ziusudri, que era o protótipo de Noé. Ele lhe apareceu em sonho e o alertou sobre a catástrofe iminente. Destrua sua casa e construa um navio. Leve consigo as sementes de todas as plantas e de todos os animais que existem na terra. Quando o dilúvio chegar, você salvará a vida. Ziusudri seguiu o conselho e construiu um enorme navio. Quando o dilúvio começou, as águas jorraram do céu e inundaram toda a terra. O mito diz que o dilúvio durou 7 dias e 7 noites. As ondas eram tão altas que até o topo dos zigurates desaparecia sob a água. Pessoas estavam se afogando, cidades foram destruídas e parecia que a vida estava prestes a acabar.
Ziusudre soltou um pássaro para verificar se era possível sair em terra firme. Quando ela não retornou, ele percebeu que a terra havia ressurgido das águas. Mas quando Enlil soube que alguém havia sobrevivido, ficou furioso. Exigiu uma explicação. Quem ousou violar a minha vontade? Quem salvou o povo que eu queria destruir? Enlil não escondeu a verdade. Disse a Enlil que não podia permitir que a humanidade perecesse completamente. Enlil ficou furioso a princípio, mas depois admitiu que o dilúvio não havia destruído o povo e lhes deu uma nova chance. Como recompensa por sua retidão, Ziusudre recebeu a imortalidade. Os deuses o levaram para terras distantes, onde ele poderia viver para sempre, longe dos mortais. De todos os deuses sumérios, nenhum é mais extravagante e contraditório do que Inanna. Ela se tornará Ishtar, mas seu caráter e papel permanecerão inalterados. Ela era a personificação da própria vida, do amor, da paixão, da fertilidade, mas também da guerra, da destruição e do poder. Era reverenciada como uma deusa que podia engrandecer um rei, conceder-lhe a vitória e abençoar a terra com colheitas. Mas também era temida, pois podia ficar furiosa em um instante. Inanna governava não apenas os céus, mas também os corações dos homens. Em seus templos, ela era adorada por reis e guerreiros, fazendeiros e sacerdotes, sacerdotisas do amor e pessoas comuns que buscavam sua bênção. Seu culto era especial, diferente de outros. Não se baseava apenas no medo da deusa ou em súplicas por misericórdia. A adoração a Inanna era vida, emoção, corporeidade. Em seus templos, a música soava, as pessoas cantavam e dançavam, realizando rituais sagrados que supostamente transmitiam sua devoção à deusa. Os rituais em sua homenagem não se limitavam a sacrifícios, como no caso de outros deuses. Apresentações e mistérios inteiros foram dedicados a ela, nos quais seus mitos, amor e paixão foram reproduzidos. Um dos rituais mais importantes era o rito do casamento sagrado. Todos os anos, durante o Festival da Primavera, o rei da Suméria celebrava uma união simbólica com Inanna. Ele se tornaria seu amante, seu escolhido. Uma cerimônia solene era realizada no templo, durante a qual a alta sacerdotisa, representando a própria deusa, unia-se ao rei em um ato sagrado do divino e do terreno. Esse rito era considerado necessário para a prosperidade do país. Se a deusa aceitasse o rei, a terra se tornaria fértil, a colheita seria rica e o reino prosperaria. Se ele não a agradasse, isso poderia significar seca, fome, doenças e guerra. O culto a Inanna também incluía o culto às sacerdotisas, que serviam em seus templos. Essas mulheres não se limitavam a rezar e realizar rituais, mas também personificavam a própria deusa. Elas eram consideradas suas encarnações terrenas, suas mensageiras. Seu toque, suas palavras, suas danças, tudo isso era considerado sagrado, repleto de poder. O nome de Inanna era escrito em tábuas de argila, juntamente com orações e pedidos. Ela era retratada como uma leoa com patas e asas, com uma coroa na cabeça, arco e flechas, pronta para defender e atacar. Mas, apesar de todo o seu poder, Inanna não era imune ao destino. Inanna, como qualquer outra criatura, teve que enfrentar o que existe além da vida, o mundo da morte. O mito da descida de Inanna ao submundo é uma das histórias mais misteriosas e dramáticas do mundo antigo. Por que a deusa, que era a personificação da vida, decidiu ir para o reino dos mortos? Algumas versões dizem que ela queria reivindicar poder até mesmo onde sua irmã Ereshkigal reinava. Outras afirmam que ela desceu para lamentar a morte do marido.
Seja qual for o motivo, sua jornada tornou-se um teste que mudou o curso do universo. Antes de ir para o submundo, Inanna se preparou. Ela sabia que era uma jornada perigosa e ordenou que seu fiel servo Ninshubur a esperasse por 3 dias e 3 noites. Se ela não retornasse, ele teria que pedir ajuda aos grandes deuses. Inanna colocou seus braceletes de ouro, seu cinto, tudo o que simbolizava seu poder e força. Ela estava pronta para comparecer diante da Senhora dos Mortos em toda a sua glória divina. Mas quando ela chegou aos portões do submundo e exigiu que a deixassem entrar, o porteiro hesitou. Ele transmitiu o pedido dela a Ereshkigal, que sorriu e concordou, mas com uma condição. Inanna deveria entrar como todos os mortos entram, deixando seu poder atrás dos portões. Em cada um dos 7 portões do submundo, um item lhe foi tirado. Sua coroa permaneceu no primeiro portão, seu cajado no segundo. Suas joias, roupas e proteção mágica foram retiradas dela, até que, tendo passado o último portão, ela foi deixada completamente nua diante de sua irmã Ereshkigal. Sem piedade, Ereshkigal a condenou e ordenou que fosse morta. O corpo de Inanna foi pendurado em um gancho, deixando-a na escuridão. Nesse momento, o caos se instalou na terra. Sem Inanna, a vida começou a desaparecer. Sem ela, as plantas não floresceram, os rios não fluíram, as crianças não nasceram. Ninshubur esperou 3 dias e 3 noites e então foi até os deuses, pedindo ajuda. Enlil se recusou a interferir. An não queria ir contra a vontade da morte. Somente Enki, o sábio deus da água, encontrou uma maneira de salvá-la. Ele criou 2 espíritos que ninguém conhecia, criaturas que podiam ir para o submundo, mas não pertenciam ao mundo dos vivos e ao mundo dos mortos. Eles entraram no palácio de Ereshkigal, mas não exigiram a libertação de Inanna. Simplesmente ouviram. Ereshkigal gemeu de dor, queixando-se de seu sofrimento. E então os espíritos lhe disseram: "Nós sabemos o que é sofrer." Pela primeira vez na história, a deusa da morte ouviu compaixão. Ela ficou tão surpresa que, em gratidão, ofereceu-lhes qualquer presente para libertar Inanna. Mas ninguém pode deixar o mundo dos mortos assim. Inanna teve que deixar outra pessoa em seu lugar. Ela concordou. Quando retornou à terra, seu olhar pousou em Dumuzi, o deus das flores e seu amante. Ele não parecia lamentar, não rezou por seu retorno, não realizou rituais em sua homenagem. Enfurecida, Inanna enviou os servos do submundo atrás dele, e eles o arrastaram para a escuridão. Mais tarde, a irmã de Dumuzi, a deusa Gestinana, ofereceu-se para compartilhar seu destino. No final, ele passou meio ano no submundo e depois retornou à terra, simbolizando a mudança das estações. Este mito é uma das histórias mais antigas de morte e renascimento, de como a escuridão não pode ser evitada. Quando o sol nasceu sobre as cidades sumérias, não era apenas um novo dia que começava. O olhar do deus Utu retornou à terra. Ele era a personificação da luz, da ordem e da verdade. Seu rosto brilhante afastava a escuridão e iluminava todas as ações humanas. Utu reinava sobre o sol e a justiça. Quando subia ao céu, via tudo nos cantos escuros das cidades, desfiladeiros profundos, casas fechadas. Um comerciante honesto ou um impostor, um governante sábio ou um déspota. Ninguém podia se esconder de seu olhar onisciente. Os sumérios acreditavam que era Utu quem julgava as pessoas. Ele não concedia misericórdia como Inanna, e não provocava fúria como Enlil. Sua força estava na justiça. Ele protegia aqueles que agiam honestamente e denunciava aqueles que viviam em mentiras.
Sacrifícios eram feitos em sua homenagem, proteção era pedida em templos e um resultado justo era orado nos tribunais. Mas Utu não era apenas um juiz. Ele era um viajante, um andarilho que fazia sua grande jornada celestial todos os dias. De manhã, ele emergia dos portões do céu e iniciava sua jornada pelos céus, iluminando o mundo. E à noite, descia abaixo do horizonte para atravessar o submundo à noite. Por isso, ele também era um guia de almas, alguém que iluminava o caminho dos mortos, protegendo-os dos horrores da escuridão. Mitos sobre batalhas com demônios e heróis auxiliares estão associados a ele. Certa vez, foi ele quem ajudou Gilgamesh, o grande rei de Uruk, dando-lhe uma arma capaz de derrotar o monstruoso Humbaba. Sua luz sempre foi um símbolo de proteção, força e da ordem imutável estabelecida pelos deuses. Mas se Utu era a luz do dia, à noite o mundo pertencia a outro deus, Nana. Se o sol sumério era a personificação da lei, então a lua personificava os segredos. Nana, que mais tarde foi chamado de Sin, era o deus da lua, da sabedoria, da magia e da profecia. Sua luz não revelava verdades, como os raios solares de Utu, mas, ao contrário, as escondia, deixando espaço para enigmas e segredos. Os sumérios viam como a lua mudava de aparência a cada noite, de um crescente fino para um disco cheio e depois para o desaparecimento novamente. Portanto, Nana era considerado o deus da mudança, do ciclo do tempo, dos ritmos da vida e do próprio destino. Os sacerdotes, acreditando que era ele quem revelava o futuro àqueles que podiam ler os sinais, eram os melhores astrônomos e preditores da Suméria. Eles estudavam as fases da lua, calculavam o tempo da semeadura, das batalhas e dos feriados. O reino de Nana era um lugar de prosperidade. Ele viajou pelo céu em seu barco celestial, controlando o fluxo do tempo e as mudanças das marés. Seus principais centros de culto eram as cidades de Ur e Harã, onde havia templos magníficos nos quais os sacerdotes escreviam profecias em tábuas de argila. Nana era considerado o pai de dois grandes deuses, o solar Utu e o guerreiro Gilgamesh. Os mitos dizem que ele transmitiu sua sabedoria a eles. Utu recebeu a capacidade de ver a verdade e Gilgamesh o poder do poder. Mas por trás do luar sempre há escuridão. Como deus da noite, Nana também era associado ao outro mundo, aos nós, aos presságios, ao conhecimento secreto. Era a ele que magos, astrólogos e governantes que buscavam respostas no silêncio da noite traziam sacrifícios. Quando o sol nascia, sua luz podia iluminar a verdade, mas quando se punha, o luar trazia respostas entre os majestosos deuses do panteão sumério. Havia também aqueles cujo reino estava além da vida, Nergal e Ereshkigal, o rei e a rainha do submundo. Eles governavam a terra das sombras, um mundo do qual ninguém retornava. O reino de Ereshkigal estava repleto de escuridão eterna. Não havia alegria nem esperança ali. Era um mundo onde as almas dos mortos vagavam em tristeza sem fim. A cidade principal deste reino chamava-se Kur. Localizava-se nas profundezas do submundo, atrás de 7 portões que conduziam à escuridão eterna. As almas dos mortos entravam ali e permaneciam para sempre. Qualquer um que pisasse em Kur perdia tudo o que o tornava humano. Não havia alegria ali, nem luz, nem sons. As almas dos mortos alimentavam-se de pó e sujeira, sem conhecer a fome. A entrada para o submundo era guardada por demônios terríveis que agarravam qualquer um que tentasse escapar.
Nem mesmo os deuses podiam simplesmente deixar este lugar, como evidenciado pelo mito da descida de Inanna, quando ela teve que encontrar um substituto para deixar o mundo dos mortos. Mas, apesar do horror daquele lugar, as almas não desapareciam completamente. Tornavam-se sombras de seu passado, existindo em eterna monotonia. Somente aqueles que recebiam oferendas de parentes vivos, pão, água, óleo e roupas, conseguiam reter ao menos uma pequena sombra de sua vida anterior. Se fossem esquecidos, desapareciam completamente, perdidos na escuridão sem fundo. Ao contrário de Inanna, a deusa da paixão e da força, Ereshkigal era imóvel e imutável, como a própria morte. Pouco se sabe sobre seu passado, mas os mitos sumérios dizem que ela foi sequestrada e aprisionada em Kur. A partir daquele momento, ela se tornou sua única e eterna governante. Ninguém podia desafiá-la, nem mesmo os deuses mais poderosos. Seu palácio ficava nas profundezas do submundo, cercado por demônios e espíritos dos mortos. Ali, ela se sentava em seu trono, recebendo as almas dos mortos e observando sua existência sem alegria. Ela não era cruel, mas ninguém esperava misericórdia dela. Sua força residia na inevitabilidade. Ela era a própria morte, que não podia ser assustada ou enganada. Mas até mesmo a rainha dos mortos tinha sua própria tragédia. Ela vivia em completa solidão. Ao contrário de Inanna, cercada por amantes, guerreiros e sacerdotes, Ereshkigal governava no vazio. Talvez seja por isso que tudo mudou quando Nergal chegou ao seu mundo. Nergal nem sempre foi o senhor da morte. Ele era o deus da guerra, da destruição e da peste, existindo na fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ele trazia a morte, mas não pertencia ao reino de Ereshkigal até que uma das histórias mais estranhas da mitologia suméria acontecesse. Era uma vez um grande banquete dos deuses nos céus. Todos os deuses vieram prestar homenagem a Anu, o Senhor dos céus. Todos, exceto Ereshkigal. Ela não conseguia deixar seu trono escuro. Então, o demônio Nantar, seu mensageiro, foi enviado ao banquete para apresentá-la. Mas quando Nantar entrou no salão, todos os deuses se levantaram para saudar o mensageiro da rainha dos mortos, todos, exceto Nergal. Ele se recusou a se curvar diante de alguém que viera do mundo dos mortos. Insultada por Ereshkigal, quando ele desceu a Kur, Ereshkigal apareceu diante dele, poderosa, fria, mas bela em seu poder sombrio. Ela o aceitou, mas não como um prisioneiro. Uma estranha e primordial conexão surgiu entre eles. Em algumas versões do mito, disse que Ereshkigal se apaixonou por ele, em outras, que eles lutaram pelo poder. Ela o ofereceu para ficar em Kur, mas Nergal era o deus da guerra e não tinha intenção de se tornar um prisioneiro dos mortos. Ele esperou o momento certo, atacou Ereshkigal e fugiu de volta para o mundo dos vivos, deixando-a furiosa e sozinha. Após escapar, Nergal retornou aos céus, mas sua vitória durou pouco. Ereshkigal não conseguia deixar Kur, mas sua ira alcançou os deuses. Ela declarou que havia sido traída, que destruiria o mundo inteiro dos vivos. Os deuses estavam com medo, não podiam permitir que Kur engolisse o mundo inteiro. Então, ordenaram que Nergal retornasse. Mas desta vez, ele não veio como um prisioneiro, mas como um conquistador. Nergal desceu ao submundo novamente, mas desta vez não pediu perdão. Ele entrou na sala do trono de Ereshkigal com uma arma nas mãos, destruiu os portões de Kur e matou seus guardas. Quando a alcançou, os mitos dizem que ele a agarrou pelos cabelos, a jogou do trono e se preparou para matá-la. Mas naquele momento, Ereshkigal começou a chorar.
Ela não implorou por misericórdia, mas disse que tudo o que queria era não ficar sozinha. Ela reinava sozinha em Kur, enquanto os outros deuses desfrutavam do mundo dos vivos. Agora, ela havia encontrado alguém que poderia ser seu igual. Nergal olhou para ela e, em vez de matá-la, beijou-a. Ele compreendeu que a morte não podia ser derrotada, apenas uma aliança poderia ser feita com ela. Assim, tornou-se o rei do submundo ao lado de Ereshkigal. Ele não podia mais retornar ao mundo dos vivos, agora não era apenas o deus da guerra, mas também o deus da morte. Os sumérios temiam Kur, mas também tentavam apaziguar seus governantes. Nos templos, sacrifícios eram feitos não apenas aos deuses da vida, mas também a Nergal, para que ele não enviasse doenças e destruição, e a Ereshkigal, para que ela não levasse almas muito cedo. Os rituais fúnebres desempenhavam um papel importante. Parentes traziam oferendas aos espíritos dos mortos para que não morressem de fome no submundo. Quanto mais respeito uma alma recebia de seus descendentes, melhor vivia em Kur. Reis, sacerdotes e magos tentavam prever como evitar a morte prematura. Muitos sumérios até deixavam feitiços em seus túmulos para se protegerem após a morte e não caírem no esquecimento eterno. Mas, por mais que tentassem, ninguém conseguia Kur. Todos os caminhos levavam até lá. Agora que conhecemos os deuses sumérios, vamos passar para o aspecto mais misterioso de sua mitologia, os Anunnaki. Nos textos sumérios, os Anunnaki aparecem como seres misteriosos associados ao céu, à terra e ao submundo. Eles nunca agem sozinhos. Não podem ser imaginados como indivíduos, pois são sempre mencionados em conjunto, como um coletivo que toma decisões importantes. Os textos mais antigos afirmam que eles são descendentes de An, o deus do céu. Isso enfatiza seu alto status, mas, ao mesmo tempo, eles não se tornam os deuses principais. Não podem ser comparados a Enlil ou Enki, o sábio deus da água. Os Anunnaki são mais como um conselho de deuses, que decide como o mundo deve ser organizado. Eles se reúnem, discutem, aprovam decisões, mas não participam dos mitos tão ativamente quanto outras divindades. Na Suméria, cada grande cidade tinha seu próprio patrono. Em Pura, Enlil governa. Em Ur, Nana. Em Uruk, Inanna. Mas por trás desses deuses poderosos estão os Anunnaki. Eles são uma presença invisível nos textos religiosos, determinando quais cidades prosperarão e quais cairão. É a vontade deles que dá poder aos reis. Acreditava-se que o rei sumério governava com a bênção dos Anunnaki, e, se eles se voltassem contra ele, o estado cairia em ruínas. A intervenção mais famosa dos Anunnaki no destino das pessoas está ligada ao Grande Dilúvio. De acordo com uma versão dos mitos sumérios, eles se reuniram para um conselho celestial e decidiram que as pessoas deveriam desaparecer. Enlil aprovou essa decisão e Enki a violou, advertindo o justo rei Ziusudra. Mas, apesar de seu poder, com o tempo, seu status mudou. Se nos textos antigos eles são associados ao Conselho Celestial, em mitos posteriores eles acabam no submundo. Agora, os Anunnaki não são juízes celestiais, mas espíritos que decidem o destino dos mortos. Eles não governam mais cidades, não influenciam reis, mas distribuem o destino no reino de Ereshkigal. Que tipo de seres eram esses? Nunca desciam até as pessoas, não dialogavam abertamente com reis, não ensinavam ofícios como Enki. Eles decidiam, mas agiam por meio de outros deuses. Não eram indivíduos separados, não possuíam mitos nos quais demonstrassem caráter ou realizassem feitos.
Eram juízes, forças que estavam por trás de grandes eventos, mas não interferiam diretamente. Criaram o mundo e depois se retiraram para as sombras, deixando os deuses mais ativos governarem. Se os sumérios acreditavam que os deuses eram movidos por paixões, amor e raiva, então os Anunnaki eram privados dessas emoções. Eles eram a lei invisível, mas que governa tudo. Podiam erguer uma cidade aos céus e depois apagá-la da face da terra, seguindo seu destino. As pessoas não podiam se dirigir diretamente aos Anunnaki, e isso era feito por sacerdotes que serviam como elo entre o mundo mortal e os celestiais. Nas principais cidades da Suméria, havia complexos de templos onde os sacerdotes tentavam compreender a vontade dos Anunnakis, estudando o fígado dos animais. Tudo isso fazia parte de um sistema que permitia descobrir se os Anunnakis estavam satisfeitos com a forma como o mundo estava organizado. Na tradição suméria, os Anunnakis são frequentemente mencionados em textos relacionados a sacrifícios. As pessoas traziam pão, vinho, óleo e gado. Isso era para os deuses, para manter o equilíbrio. O povo da civilização suméria não via os Anunnaki, mas sabia que sua presença determinava tudo. Eles não lutavam, não interferiam em histórias de amor, não construíam cidades, mas decidiam quais deles permaneceriam e quais cairiam. Os Anunnaki eram os deuses da ordem e da inevitabilidade, as forças que controlavam o destino do mundo. Os sumérios tentavam apaziguá-los por meio de sacrifícios e rituais para ganhar seu favor. Nas últimas décadas, os Anunnaki tornaram-se não apenas antigas divindades sumérias, mas também heróis de muitas teorias pseudocientíficas que os ligam a alienígenas, civilizações antigas e até mesmo a experimentos de engenharia genética. Disse-se que eles vieram de um planeta distante, criaram humanos em laboratório e os usaram como operários. Mas será que os sumérios realmente acreditavam nisso e até que ponto essas hipóteses correspondem à história real? Todas as teorias modernas sobre alienígenas Anunnaki não se originam de textos sumérios, mas de interpretações feitas no século XX. O principal divulgador dessa ideia foi Zecharia Sitchin. Em 1976, o escritor americano Zecharia Sitchin publicou o livro O 12º Planeta, que inverteu a ideia dos deuses sumérios. Certamente você tem uma pergunta: por que 12º? Porque, além dos planetas, ele também levou em consideração o Sol e a Lua. Segundo sua versão, os Anunnaki não eram divindades, mas seres extraterrestres que chegaram à Terra vindos do misterioso planeta Nibiru. Ele afirmava que este planeta se move em uma órbita alongada e aparece no sistema solar uma vez a cada 3.600 anos. Quando os Anunnaki chegaram à Terra, descobriram ricos depósitos de ouro, dos quais precisavam para sobreviver. Segundo Sitchin, eles usaram o ouro para criar uma atmosfera protetora em seu planeta moribundo. Mas desenvolver os depósitos revelou-se uma tarefa difícil. Então, os Anunnaki decidiram criar escravos que minerariam esse metal valioso para eles. Segundo Sitchin, eles interferiram no DNA de primatas, adicionaram seus genes a eles e, assim, criaram os primeiros humanos a usá-los como força de trabalho nas minas de ouro. Parece o enredo de um filme de alienígenas, não é? Mas o problema é que nenhum texto sumério faz tais afirmações. Tudo o que Sitchin escreveu é baseado em sua interpretação pessoal das tábuas cuneiformes, e essa interpretação não foi confirmada por nenhum estudioso profissional. Na realidade, os sumérios nunca descreveram os Anunnaki como alienígenas, nem mencionaram a criação de humanos para a mineração de ouro. Parece o enredo de um filme de alienígenas, não é? Mas o problema é que nenhum texto sumério faz tais afirmações.
Tudo o que Sitchin escreveu é baseado em sua interpretação pessoal das tábuas cuneiformes, e essa interpretação não foi confirmada por nenhum estudioso profissional. Na realidade, os sumérios nunca descreveram os Anunnaki como alienígenas, nem mencionaram a criação de humanos para a mineração de ouro. Tudo isso é fantasia, sem evidências científicas. Uma dessas evidências é Nibiru. Segundo os defensores dessa teoria, tratava-se de um planeta desconhecido que aparece na borda do sistema solar e, às vezes, o atravessa. No entanto, arqueólogos e astrofísicos afirmam que nenhum texto sumério menciona Nibiru como um planeta físico. Na astronomia suméria, essa palavra era usada, mas significava uma estrela brilhante. Os astrônomos modernos usaram esse nome para Júpiter. Observações astronômicas modernas não detectaram nenhum Nibiru. Além disso, um planeta com tal órbita não poderia existir de forma estável no sistema solar, pois sua gravidade destruiria as órbitas de outros planetas. Como resultado, toda a teoria de Nibiru não se baseia em dados reais, mas em especulações livres, sem respaldo científico. Os Anunnaki, como seres divinos, não eram cientistas ou engenheiros. Eles não construíram naves espaciais nem usaram máquinas complexas. Seu poder não estava na tecnologia, mas em controlar o destino e o equilíbrio do mundo. Nenhum texto sumério descreve alienígenas, naves espaciais, laboratórios ou mineração de ouro para os Anunnaki. Tudo o que sabemos sobre seu papel está relacionado a decidir o destino dos reis, distribuir poder e governar o submundo. Mas, se tudo isso é ficção, então por que essas ideias continuam a capturar a imaginação das pessoas? Teorias sobre alienígenas antigas são muito atraentes porque fornecem uma explicação simples para fenômenos complexos. Muitas pessoas, observando as magníficas estruturas da antiguidade, como as pirâmides egípcias ou zigurates, se perguntam: como as pessoas poderiam criar isso sem a ajuda de uma inteligência superior? A verdade histórica é que os sumérios construíram sua civilização eles mesmos. Suas conquistas são o resultado da inteligência humana, do conhecimento e de milhares de anos de desenvolvimento, e não dádivas de estrelas distantes. A mitologia suméria não equiparava os homens aos deuses. O homem não podia competir com a vontade divina, e seu principal objetivo era servir aos deuses e manter a ordem e a harmonia no universo. Ao contrário das religiões posteriores, onde o homem podia esperar uma recompensa após a morte, na cosmovisão suméria, tudo girava em torno da vida terrena. Para que os deuses não se afastassem, as pessoas tinham que cuidar constantemente deles, construir templos, realizar rituais, trazer presentes e sacrifícios. Mas como os sumérios imaginavam suas origens e por que acreditavam que os deuses os haviam criado? Segundo o mito sumério, os humanos não surgiram pela boa vontade dos deuses, mas por necessidade. No início dos tempos, os deuses mais jovens trabalhavam por conta própria. Obtinham comida, cavavam canais de irrigação e trabalhavam duro. Mas, com o tempo, cansaram-se e rebelaram-se contra os deuses mais velhos. Em um conselho dos deuses, decidiram encontrar uma saída: criar criaturas que assumissem tarefas difíceis. Então, Ninmah, a deusa do nascimento e da criação, pegou argila, misturou-a com sangue divino e moldou os primeiros humanos. Mas as primeiras tentativas não tiveram sucesso. Em alguns mitos, Ninmah experimenta diferentes formas, criando criaturas fracas, doentes ou deformadas, até encontrar a forma ideal de uma pessoa capaz de trabalhar. Assim, desde o início, os humanos não existiram para si mesmos, mas para os deuses. Não lhes foi concedida a imortalidade nem grandes objetivos. Seu propósito era simples:
construir, arar, erguer templos, trazer presentes e garantir que a ordem dos deuses fosse mantida. Na cosmovisão suméria, as pessoas não possuíam uma centelha divina, não eram os escolhidos. Seu papel pode ser comparado ao de trabalhadores em uma enorme plantação pertencente aos deuses. O mundo exigia cuidado, e os próprios deuses não queriam desperdiçar energia mantendo a ordem. Eles desfrutavam da eternidade, de festas e do governo, mas não cavariam a terra, cultivariam trigo ou colheriam as colheitas. Esse era o trabalho dos mortais. Alguns textos afirmam diretamente que os deuses foram libertados do trabalho graças às pessoas. Isso significava que quaisquer catástrofes terrenas, secas, guerras, epidemias, eram percebidas como a ira dos deuses, insatisfeitos com a forma como suas ordens eram executadas. Para manter a ordem, todos os dias os sacerdotes subiam ao topo dos zigurates para realizar rituais, acender incensos e oferecer comida aos deuses. Mas as orações por si só não eram suficientes. Eles acreditavam que os deuses, embora imortais, também precisavam de cuidado. Precisavam de comida, bebidas e presentes. Pão, vinho, manteiga e leite eram oferecidos nos altares. Acreditava-se que os deuses se nutriam do cheiro da comida. O gado era sacrificado para que o sangue fluísse sobre uma pedra sacrificial especial, e então a carne era usada no templo. Embora não houvesse sacrifícios humanos em massa na Suméria, arqueólogos encontraram vestígios de assassinatos rituais nos sepultamentos da nobreza. Em algumas tumbas, por exemplo, na cidade de Ur, foram encontrados esqueletos de servos, que podem ter morrido voluntariamente ou sido sacrificados para acompanhar o governante na vida após a morte. Às vezes, ouro, tecidos preciosos e armas eram dedicados aos deuses, deixando-os em santuários. As pessoas acreditavam que o poder divino penetrava nessas coisas, tornando-as sagradas. Animais jejuando para sacrifício, tudo isso também era considerado um sacrifício. Neste mundo, ninguém estava sozinho. Cada pessoa, do rei ao agricultor, trabalhava não apenas para si, mas também para a grande ordem divina. Os principais templos da Suméria eram enormes zigurates, torres gigantescas com degraus onde os sacerdotes realizavam rituais e as pessoas podiam trazer oferendas. A vida de cada sumério estava ligada a esses rituais. Todos entendiam que seu destino dependia da graça dos deuses. Cada templo, cada zigurate, cada sacrifício os lembrava. As pessoas são criadas para servir, e depende delas a harmonia do mundo. Cada nação deixa para trás lendas, mas os sumérios criaram mais do que apenas histórias. Eles deixaram os primeiros épicos da história humana, que falavam tanto dos deuses quanto do próprio homem. Esses mitos explicavam a origem do mundo, o destino dos deuses, o significado da vida e da morte. Dentre todas as histórias criadas na Mesopotâmia, destaca-se a Epopeia de Gilgamesh, a obra literária mais antiga, que pode ser considerada o primeiro romance sobre a busca pela imortalidade. Este não é apenas um conto de feitos heróicos, mas uma história sobre o que significa ser humano. Esta lenda nasceu há cerca de 4.000 anos, passou das tradições orais para as tábuas cuneiformes e continua a inspirar pessoas até hoje. Na Suméria, os reis eram considerados deuses, mas Gilgamesh era excepcional. Ele nasceu de um pai mortal, mas sua mãe era a deusa Ninsun. Por isso, 2/3 de sua essência pertenciam aos deuses e 1/3 aos humanos. Isso o tornou mais forte, mais sábio e mais poderoso do que qualquer humano, mas não lhe deu o principal, a vida eterna. Gilgamesh governou a grande cidade de Uruk. Sua força e bravura eram consideradas insuperáveis, mas seu caráter era severo. Ele tomava tudo o que queria,
oprimia seus súditos e eles oravam aos deuses por ajuda. Os deuses os ouviram e decidiram que Gilgamesh precisava de um oponente à sua altura. Os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem que vivia entre os animais das estepes. Ele bebia água dos rios, comia capim e não conhecia as preocupações humanas. Os animais o consideravam um deles, mas o destino decretou o contrário. Shamhat, a sacerdotisa do amor Istar, veio até ele e lhe mostrou o que significa ser humano. Ele bebeu vinho, comeu pão e conheceu as alegrias do amor. Depois disso, os animais se afastaram dele. Ele se tornou diferente, tornou-se um homem. Chegou a Uruk e Gilgamesh o enfrentou como um inimigo. Lutaram ferozmente, seus golpes abalaram a terra, mas nenhum conseguiu vencer o outro. No momento em que poderiam ter se matado, de repente perceberam que haviam se tornado irmãos. Daquele dia em diante, tornaram-se inseparáveis. A amizade deles tornou-se o início de grandes feitos. Gilgamesh ansiava pela glória eterna. Queria que seu nome fosse lembrado. Para isso, decidiu fazer algo incrível: ir à floresta de cedros, onde vivia o terrível gigante Umbaba, que guardava as árvores sagradas. Partiram em uma longa jornada, superando muitos dias e noites de viagem até chegarem à floresta. Umbaba era uma criatura gigantesca, dotada de 7 auras, poderes mortais. Mas Gilgamesh e Enkidu, com a ajuda do deus Sol Utu, que cegou Umbaba, precipitaram-se para a batalha com grande fúria. Derrotaram o gigante e o mataram. Antes de sua morte, Umbaba os amaldiçoou. Disse que por seus atos, um deles morreria, antes de ter tempo de desfrutar da vitória. Gilgamesh não deu importância a isso, regozijou-se, mas o destino decretou o contrário. Após a vitória de Gilgamesh, a deusa Ishtar o notou. Ela o ofereceu como marido, prometendo poder, riqueza e proteção. Mas Gilgamesh recusou. Ele sabia que o amor dela era uma maldição. Cada um de seus amantes se tornava infeliz. Ela transformava homens em animais, enviando desastres sobre eles. Enfurecida, a deusa se voltou para os deuses e pediu a seu pai, An, e ao grande Enlil que o punissem. Então, o touro celestial foi enviado a Uruk, um monstro que nenhum mortal poderia derrotar. Mas Gilgamesh e Enkidu saíram vitoriosos novamente. Mataram o touro e jogaram sua carcaça diante dos deuses. Mas esta foi a última vitória. Os deuses decidiram que alguém tinha que pagar por isso. Decretaram sua sentença. Enkidu deveria morrer. Gilgamesh não conseguia acreditar. Seu amigo adoeceu, seu corpo enfraquecia a cada dia. Antes de morrer, Enkidu teve sonhos estranhos sobre a vida após a morte, um lugar frio e escuro onde os mortos vagam nas sombras. Gilgamesh compreendeu o horror da morte pela primeira vez e então partiu em busca da imortalidade. Ele deixou sua cidade e foi para os confins da terra, onde vivia Utnapishtim, o único homem que sobreviveu ao grande dilúvio e recebeu a vida eterna. O caminho era difícil. Gilgamesh passou pela terra da escuridão eterna. Encontrou a deusa Siduri, que lhe disse: "Você é um homem, aproveite a vida, esqueça a imortalidade." Mas ele não lhe deu ouvidos. Nadou sobre as águas da morte, chegou à casa de Utnapishtim e perguntou: "Como posso me tornar imortal?" Mas a resposta foi dura. Um homem não pode viver para sempre. Somente os deuses são imortais. Gilgamesh recebeu um teste: não dormir por 6 dias e 7 noites.
Se conseguisse vencer o sono, venceria a morte. Mas assim que concordou, adormeceu imediatamente. Nem percebeu como havia perdido a oportunidade. Como recompensa, foi-lhe permitido pegar a flor da imortalidade que crescia no fundo do mar. Ele a obteve e decidiu não usá-la ele mesmo, mas levá-la para Uruk e compartilhá-la com o povo. Mas quando parou em uma fonte de água, a cobra pegou a flor, trocou de pele e desapareceu. Assim, a imortalidade escapou para sempre das mãos das pessoas. Gilgamesh retornou a Uruk. Ele não era mais o mesmo. Ele entendeu. Não é a imortalidade que torna um homem grande, mas seus feitos. Ele olhou para as muralhas de sua cidade e percebeu. São essas muralhas que sobreviverão aos séculos, são elas que permanecerão depois dele. Gilgamesh não buscava mais a imortalidade. Ele entendeu que a verdadeira imortalidade é a memória que permanece de uma pessoa. Os sumérios desapareceram há milhares de anos. Suas cidades eram ruínas e sua língua se perdeu. Mas sua mitologia não desapareceu sem deixar vestígios. Formou a base dos mitos babilônicos, influenciou a Bíblia e deixou sua marca em lendas antigas. Ainda hoje, encontramos seus temas em livros, filmes e jogos. Embora as pessoas possam não conhecer os sumérios, suas ideias perduram. A herança cultural suméria tornou-se a base para a Babilônia e a Assíria. Em vez de rejeitar as antigas divindades, a Babilônia as reinterpretou, tornando-as parte de sua religião. Assim, Enlil tornou-se El, An tornou-se Anu, Inanna tornou-se Ishtar e Enki tornou-se Ea. Seus personagens mudaram ligeiramente, mas a essência permaneceu a mesma. No entanto, o mais importante não foi apenas preservar os deuses, mas reescrever os mitos principais. Um deles é a história da criação do mundo, que originalmente pertencia aos sumérios, mas na Babilônia foi transformada em um novo mito, Enuma Elish. Nos textos sumérios, a ordem divina surgiu do caos primordial. Os babilônios desenvolveram esta ideia. Agora, os deuses lutam contra monstros ancestrais, e o vencedor se torna o Deus Supremo, desmembra o corpo do dragão e cria o céu e a terra a partir dele. A ideia de lutar contra o caos para criar o mundo tornou-se uma das principais na mitologia do Oriente Médio, podendo ser encontrada até mesmo na descrição bíblica da criação do mundo, onde Deus divide as águas e estabelece a ordem. Na mitologia suméria, o primeiro homem, Adapa, foi criado pelo deus Enki, mas deliberadamente não recebeu a imortalidade. Em uma versão do mito, Adapa vai até o deus do céu, Anu, que lhe oferece o alimento e a água da vida eterna. Mas Enki o avisa que é uma armadilha, e Adapa se recusa e perde a chance. Na Bíblia, Adão e Eva também são privados da imortalidade apenas porque desobedeceram a Deus ao comer o fruto da árvore do conhecimento. Os detalhes são diferentes, mas a essência é a mesma. O homem poderia ter se tornado eterno, mas perdeu a oportunidade. A ideia suméria de criar o homem do barro também é repetida na Bíblia. Deus criou Adão do pó da terra, assim como a deusa suméria Ninmah moldou as pessoas do barro misturado com o sangue dos deuses. Os gregos pareciam viver longe da Suméria, mas, através da Babilônia e da Fenícia, sua mitologia também absorveu antigas imagens sumérias. Prometeu, que deu fogo às pessoas e se rebelou contra os deuses, é semelhante a Enki, que ajuda as pessoas contra a vontade do Conselho Celestial. Hércules, que realizou proezas, assemelha-se a Gilgamesh.
Cói, que deixou uma marca na história, Odisseu, que viajou pelos mares e desceu ao submundo, repete o caminho de Gilgames, que buscou a vida eterna. Até o Tártaro grego, para onde os pecadores são enviados, é semelhante ao Kur sumério, um reino sombrio de sombras, onde as almas dos mortos se alimentam de pó. Os sumérios já se foram há muito tempo, mas suas histórias continuam vivas. Eles lançaram as bases para civilizações subsequentes, inspiraram religiões, criaram arquétipos que ainda ressoam em mitos e lendas. Mas talvez a lição mais importante que nos deixaram seja a compreensão de que o homem é mortal, mas suas histórias vivem para sempre. Obrigado por trilhar este caminho comigo. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo seu interesse na sabedoria ancestral. O mundo dos sumérios ainda guarda muitos mistérios. Talvez um dia possamos embarcar nesta jornada novamente. Até lá, até breve.